A palavra de Deus para nós hoje está em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39, que diz assim: Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. A Bíblia, quando fala sobre o homem se queixar ou murmurar, mostra que Deus não gosta de murmuração. E mostra também que nós, como seres humanos, temos uma tendência muito grande à murmuração, à reclamação das coisas. E quando nós olhamos para o povo de Israel, por exemplo, aqui em Números 11, capítulo 11, versículo 1, fala que o povo de Israel murmurou contra Moisés, né, e contra Deus, e a ira de Deus se acendeu sobre aquele povo, e Deus mandou fogo do céu e consumiu uma parte do povo. Então, a palavra de Deus mostra que a murmuração irrita a Deus, deixa Deus irado. Deus não se agrada da murmuração. E o povo de Israel, se a gente vai lendo a história do povo de Israel, a gente percebe que o que levava o povo de Israel a murmurar era a falta de paciência que eles tinham no processo que eles estavam vivendo. Deus havia prometido para eles levá-los a uma terra que manava leite e mel, porém eles tinham que passar por um processo, um tempo de deserto, e não ia demorar. Eles não estavam prontos para chegar na terra, enfrentar os inimigos e enfrentar tudo que tinha ali para enfrentar. Então Deus levou eles por um caminho para preparar o coração deles. E tudo que nós passamos na nossa vida é para o nosso preparo. Nós não entendemos como aquele povo não entendeu. Nós precisamos aprender a não tentar entender as coisas, mas a adorar ao Senhor e a confiar no Senhor, que Ele realmente sabe do que está fazendo. É tão difícil isso, eu concordo que é difícil, mas é possível quando a nossa mente se volta para o Senhor, quando a nossa fé é renovada em Deus, é firme em Deus, nós começamos a perceber que nós podemos confiar no Senhor, que mesmo que a gente queira entender o processo, nós não vamos conseguir entender, porque só Deus sabe do porquê que nós passamos pelos processos para depois entrar no propósito dele, receber a bênção pelo qual ele enviou para nós receber e pela qual nós estamos orando, lutando, esperando no Senhor. Então há um processo e nós não temos paciência, e essa falta de paciência de passar por esse processo é que nos leva à murmuração, a reclamar, a não entender as coisas que acontecem na nossa vida. Eu sempre, quando eu falo sobre isso, eu lembro de uma coisa que aconteceu comigo. Eu já contei no grupo de reflexão, mas vou contar de novo, tem muita gente nova aqui no grupo. Eu lembro que uma vez, há muitos anos atrás, eu e Valmir estávamos procurando uma casa para comprar, e essa casa era em outra cidade, né, no interior de São Paulo. A gente tinha que viajar para lá para estar procurando essa casa nos finais de semana, estava ficando muito difícil para nós. E eu orei a Deus um dia, eu falei: Senhor, eu falando com o Senhor, né, sabe aquelas orações que a gente murmura no meio da oração? Eu falava: Senhor, por que o Senhor não mostra para mim? O Senhor já podia ter mostrado para mim onde está essa casa, Senhor, porque essa coisa de ficar indo e voltando lá é muito difícil. Fala comigo logo, o Senhor já sabe. Eu falando com Deus, essa era a minha oração. O Senhor já sabe onde está essa casa, por que o Senhor não fala comigo, Senhor? E eu ali me reclamando ali com Deus. E a gente é bem assim, né, gente? E naquele mesmo horário, daquela mesma hora, o Espírito Santo falou comigo assim: filha,
eu já ouvi a sua oração, eu já respondi a sua oração, eu já estou trabalhando nesse sentido, mas você quer que eu jogue a mulher que mora na casa fora, no meio da rua? Meu Deus, eu lembro como se fosse hoje o impacto que isso deu no meu coração. Eu percebi ali que eu estava murmurando, reclamando, que eu estava querendo dar ordem para Deus. Por que que o Senhor não me mostra? Por que que o Senhor já sabe? Por que que o Senhor não mostra? Para mim, aquela casa já estava pronta para eu receber, mas havia ali, eu percebi que havia um processo, eu precisava esperar. A mulher que morava naquela casa estava procurando também uma casa para comprar, para vender a dela. E a gente erra nesses processos. O povo de Israel errou, foi no processo. Eu estava errando no processo. Deus me ensinou uma lição muito grande ali. Deus me ensinou que a gente precisa orar e esperar no Senhor, porque tem um tempo, às vezes nós oramos para a conversão de um marido e queremos que a coisa aconteça no outro dia. Às vezes nós oramos para a libertação de um filho e queremos que o filho seja liberto no outro dia. Às vezes nós oramos para que uma porta seja aberta e nós queremos que a porta esteja aberta no outro dia na nossa frente. Mas não é assim que funciona, gente. Não é assim. Deus tem que trabalhar no tempo do homem. E esse tempo envolve pessoas, esse trabalho envolve pessoas, envolve coisas, envolve o momento certo, e nós precisamos confiar no Senhor. A murmuração vem da falta de paciência e da falta de confiança no Senhor. Nós oramos e precisamos aprender a esperar, a descansar no Senhor e crer que o Senhor está em ação, o Senhor está trabalhando. Ele já ouviu a nossa oração, Ele já está trabalhando, mas nós precisamos aprender a esperar. Isso leva à murmuração, e a murmuração entristece o coração de Deus. A murmuração irrita Deus. É isso que o povo de Israel fazia. Deus, naquele tempo, que era o tempo da lei, Deus acabava punindo aquele povo. Hoje nós estamos no tempo da graça, mas nós deixamos de receber muitas bênçãos por causa disso. Nós perdemos as bênçãos de Deus por causa disso. Deus não se agrada. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor, a não murmurar, a parar de queixar-se. Esse versículo fala por que, pois, queixa o homem vivente? Para que nós estamos nos queixando tanto? Por que nós nos queixamos tanto? Vamos parar um pouquinho hoje e pensar nisso, por que tanta reclamação? Nós já falamos com Deus, Deus já está trabalhando, então vamos saber esperar, vamos esperar louvando, vamos esperar adorando ao Senhor, porque quanto nós louvamos e adoramos, as coisas ficam mais leves para nós, a luta fica menos pesada, menos dolorosa, mas quando nós reclamamos, quando nós murmuramos, tudo fica pior, tudo fica pesado, tudo fica angustiante, tudo fica terrível, o tempo fica tenebroso para o nosso lado, é muito ruim, é um sentimento ruim que a murmuração causa em nós. Então Deus está falando conosco hoje do que se queixa o homem vivente, para que se queixar? Vamos aprender a esperar mais com paciência no Senhor, a confiar mais no Senhor e a ter certeza que Deus está trabalhando a partir do momento que você orou e pediu ao Senhor uma vitória na sua casa, uma bênção no seu lar, uma bênção na sua vida. Você pode reparar que se você confiar no Senhor, disser assim: Senhor, já ouviu a minha oração, já respondeu a minha oração e já está trabalhando a meu favor, tudo isso vai ficar mais leve, esse processo vai ficar menos doloroso. Eu lembro que
nesse testemunho que eu contei da minha casa, a partir daquele momento que Deus falou comigo, eu comecei a adorar o Senhor e agradecer. E cada vez que eu agradecia, eu falei, Senhor, eu falava, Senhor, o Senhor está trabalhando a nosso favor, o Senhor já viu a casa, o Senhor já preparou a casa, eu estou esperando, Senhor, muito obrigado por isso. E eu comecei a adorar o Senhor e tudo ficou tão mais leve, tão mais prazeroso de esperar, porque eu comecei a visualizar Deus agindo a meu favor, Deus já trabalhando a meu favor. Hoje Deus convida você a fazer isso, a parar de se queixar das coisas e começar a confiar nele, saber que ele está trabalhando a seu favor e saber que ele está preparando a sua bênção para chegar até você. Tenha mais paciência, tenha mais fé, confia mais no Senhor e saiba esperar no Senhor. Para de se queixar e adore ao Senhor em cada instante da sua vida. Tudo vai mudar, tudo vai ficar mais leve, tudo vai melhorar. Você vai ver. Deus é tremendo, Deus é fiel, por isso Ele fala conosco. Amém? Um ótimo dia para você, que Deus te abençoe, que você reflita nessa palavra e muda o seu comportamento, que tudo vai virar para o melhor e você vai receber a sua vitória em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, um ótimo dia para você, que Deus te abençoe.